Aí eu comecei a explicar, falei assim, aí eles falaram, mas só tem um Deus. Eu falei, só tem um Deus. Ah, então esse Deus é de mentira. Eu falei, sim. Normal, meus filhos têm a perfeita. Meus filhos sabem perfeitamente que a Deus Atena é de mentirinha e que Deus eterno é de verdade. Para eles, aliás, nem é uma. Não é chocante. Eles, sim, natural. Porque a história já é toda. Tem a Medusa. Inclusive, quando você conta a história da Bíblia, conta a história dos mitos gregos, tá falando da Medusa, eles, beleza, esse aqui é o modo que nem eu tô ouvindo sobre o Superman. Mas quando você conta a história da Bíblia, eles param e ficam assim. O que aconteceu na história? Você tá vendo um livro histórico, você não tá lendo um livro. A Medusa encontrou Perseu e etc. É outro bicho. E tem uma coisa curiosa que é a seguinte, então. A idolatria. Idolatria, por definição, eu estou criando outros deuses. Sim. Criar outros deuses é uma insanidade, porque só tem um. A grandeza de Maria é o quanto ela nos aproxima do único Deus que tem. Não de outra, não é uma deusa. Isso seria tão ridículo. Ela seria a primeira a Ela achar não é um ponto, ridículo. ela é um caminho, né. Ela é um caminho. É um caminho. Veja, Maria é um caminho mais incrível que tem até o Cristo. São Pedro é um caminho até Cristo. E é por isso que é uma figura tão importante. São Tiago é um caminho até Cristo. Quem está ouvindo esse podcast, nós estamos na nossa inferioridade tremenda em relação a São Pedro e outros, sendo um caminho para Cristo. Nós estamos sendo intermediários, porque a igreja funciona com intermediários. É como Deus fez a missão salvífica do mundo. A verdade vai sendo passada sempre por intermediários. É um padre, é um leigo, é uma igreja, é uma história. Você vai intermediando, aproximando as pessoas do próprio Cristo. Então a mãe dele é uma grande intermediária. São Pedro é um grande intermediário. Mas o intermediário, a função dele é te levar até a contemplação divina. Então há um erro, interceder por nós. Então há um erro quando a pessoa tem raiva de Maria, porque qual posição é mais pró-Cristo? Odiar Maria ou amar Maria? Amar Maria é uma posição mais pró-Cristo. Uhum. Você falar para ele, sua mãe é uma qualquer, isso é ofensivo, isso é profano. Quando você ofende a mãe do Cristo, a mãe de Deus, você está sendo profano, você não está elevando nada. E veja, o cara é simplesmente mal formado. Eu não estou aqui julgando ninguém, tá? Ele não sabe a história completa. Não é por mal, não é por mal mesmo. Deus do céu, né? Olha a formação que tem por aí. As pessoas vão recebendo todo tipo de formação equivocada, todo tipo de mentira e tal. Mas mesmo que eu não fosse católico, vamos supor que eu não fosse, e alguém chegasse assim, precisamos odiar Maria, eu olhava e falava, mas qual é a... Não tem nexo, entendeu? Por medo da idolatria, eu ia falar pra você, Deus do céu, as pessoas idolatram o LeBron James. Você tá brincando. Praticamente a única coisa que não é idolatria é amar Maria, porque isso leva para Cristo. Quando o cara idolatra o LeBron James ou o Barack Obama, ele é um idólatra na hora, imediato. É engraçado, né? Porque eu noto que alguns evangélicos, eles chegam a ficar em conflito, assim, sabe? Porque eles escutam a história de Maria e é algo tão maravilhoso que mexe com eles, que eles ficam assim, nossa, é bom, mas nossa, mas eu não posso. Eu tenho apenas que adorar a Deus. Nossa, mas isso é muito bonito, mexe comigo. Mas é que ter raiva de Maria seria antibíblico total, porque se você ler a Magnificat, como é que lê o que está nas Sagradas Escrituras e fala, meu Deus, que horror. Claro que não. Inclusive, quando você está lendo, é tão claro a grandeza da missão, a grandeza, a beleza, está no texto bíblico. É absolutamente bíblico a pessoa ter uma devoção à Santíssima Virgem. 100% bíblico. 120% bíblico. Aliás, é 100% bíblico tudo. Na Bíblia tem todos os sacramentos. Tem a confissão. Os pecados que vocês confessarem serão perdoados, que vocês não confessarem serão retidos. Tem a Eucaristia, esse é meu corpo. Quem não comer o meu corpo não terá vida eterna. Quem não beber o meu sangue não terá vida eterna. Ele não fala esse é tipo meu corpo. Esse é um símbolo do meu corpo. Ele fala claramente, esse é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Tá tudo dito lá. Tem a unção dos enfermos. Na Epístola de São Tiago. Tem o batismo, que não nascer de novo não terá vida eterna. Como que vai nascer de novo? Com a água. Todos os sacramentos da igreja estão nas Sagradas Escrituras. O casamento, as bodas de Canaã, o primeiro milagre público era um casamento. Do vinho. E fala do divórcio.
Que é o divórcio? Como que é o divórcio? Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Tá. O divórcio mas o divórcio é condenado nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos, nos 4 aparece, em todos os 4 é ressaltado isso. Alguém chega pro Cristo e fala, não, mas deveria me separar. Ele fala, mas Moisés permitiu. E ele fala, foi pela dureza de seus corações. Tá nos 4 evangelhos. Aí você pega Henrique VIII que se divorciar, não, agora os evangelhos estão desfeitos. Besteira. Fora o problema clássico, que é o seguinte. Não tinha outra igreja, só tem uma. Historicamente falando, sempre só teve uma, não tem várias. São Pedro morreu em Roma. São Lino estava lá. São Clemente, que nós temos as cartas dele. E depois nós temos as cartas de todos os papas, né? Desde a fundação da igreja, desde São Pedro. Eu tenho em casa as epístolas de São Clemente. E a Didaquê, que é o primeiro catecismo, que é o catecismo feito pelos discípulos de São João, que fala a liturgia da missa, a confissão dos pecados. Isso é muito antes de Constantino. Os caras falam, Constantino criou a igreja. Isso é delirante. Quando Constantino chegou, a igreja já estava muito bem estabelecida desde a época do Cristo. Mas você pega a Didaquê fala do problema do aborto, fala que não pode ter aborto. Fala que tem que confessar os pecados antes de participar da Eucaristia, com esse termo. Porque você vai receber a Eucaristia, você confessar os pecados, está escrito na Didaquê. E isso é escrito pelos discípulos de São João. Então, assim, a pessoa que fosse afirmar que isso estava errado, que a tradição da igreja é uma mentira, ela teria que afirmar que São João ensinou errado para os discípulos da fé. Não, São João estava lá todas... Aí começa a entrar num delírio, porque São João escreveu a Bíblia, escreveu um dos evangelhos, né? Escreveu o texto. Então, assim, olha para o cara falar assim, não, a igreja católica inventou. Fala, tá bom, então vamos lá. Então, São João inventou uma fé diferente da que está no evangelho, que ele mesmo escreveu para os seus discípulos. E aí eles entenderam tudo errado. A igreja lá, São Policarpo, todas as pessoas ligadas todas as pessoas ligadas à comunidade ali que vai escrever a Didaquê. Então ele mentiu. São João pregou tudo errado. Não faz sentido lógico nenhum. Quando você lê a Didaquê, é extremamente católico. Então o problema é que os apóstolos eram extremamente católicos. E São Clemente, as epístolas deles são extremamente católicas. E as cartas santinais de Antioquia, da igreja primitiva, são extremamente católicas. Então toda igreja primitiva é extremamente católica. Então o problema sem entrar eu nunca entrei em argumento teológico na questão catolicismo, protestantismo, porque a primeira dificuldade é histórica. Historicamente só tem uma igreja, não tem várias. Não, tinha várias igrejas. Nunca teve. Só tem uma doutrina. Mas aí tem o cisma. Tem o cisma porque só tem uma doutrina, senão não tem nem como ter o cisma. Pensa bem, como é que vai ter o cisma se não tiver... se já era várias igrejas, por que teve cisma, então? O fato é que só tem cisma porque há uma coesão, há uma unidade da igreja. Os concílios refletem essa unidade da igreja. E é natural que tenha uma unidade da igreja porque só tem um Cristo. Só tem uma comunidade do Cristo. E a igreja é universal. Católico quer dizer só universal. Mas não gosto dessa palavra. Aí o cara fala, minha igreja é universal. Universal é só uma. Quer dizer que é só uma. Porque vale para todos. Católico é só isso. Então, assim, quando fala a igreja católica apostólica romana, é um absurdo. Por quê? É um absurdo porque católico é um negócio específico. É um absurdo porque é apostólico, como assim? Blá, blá, blá. Esse aí também não reclamam tanto. Mas aí romana, olha só, agora está provado que é particular. Fala, não, vamos lá. Católico só quer dizer universal. Deus criou uma igreja particular, criou a igreja da garagem. Tem uma garagem minha, agora eu vou acordar, vou falar, vou criar uma igreja na minha garagem, isso é o evangelho. Loucura, não faz sentido. A igreja tem que ser universal. Ela é apostólica porque ela vem dos apóstolos e porque ela leva adiante a missão apostólica. E ela é romana porque o Cristo morreu em Roma. O Cristo morreu em Roma. As pessoas ficam chocadas quando falam isso. Porque falou Roma? Bom, São Pedro morre em Roma, sem dúvida. E São Paulo morre na cidade de Roma. Mas o Cristo estava no Império Romano. Inclusive, uma das línguas nas quais está escrita Jesus Nazareno, rei dos judeus, é em latim. Sim. Porque ele morre sob Pôncio Pilatos. Ele morre no Império Romano. Então, a igreja é romana na medida em que o Cristo já viveu em Roma. Sempre foi. Esse romano dá uma consciência histórica. Entendi. Do que é o evangelho.
Ele se deu no lugar histórico. É por isso que no credo você fala Pôncio Pilatos. Para falar, aconteceu na história, aconteceu num lugar concreto. Não é Thor, que alguém falou que é o Thor, não sei o quê. Foi nesse ano, nesse lugar, e todo mundo viu. E ninguém viu quando você pega lá na fundação do negócio do Mormon, o cara pegou umas tábuas de ouro, botou na cartola, as tábuas de ouro sumiram. Beleza, entendeu? Ou o Maomé falou que o anjo Gabriel ditou para ele e depois ninguém sabe como foi. Tá lá o texto, mas ninguém viu o anjo Gabriel ditando. O problema é quando se fala da igreja católica que todo mundo viu esse negócio, estava lá em público. Todas foi um as negócio, provas. todas as pessoas estavam lá, foi um evento público grandioso da época. Um evento marcante. Então, esse romano é importante exatamente pela situação histórica. E, de fato, o Vaticano, a colina do Vaticano, onde está o Papa, é onde morreu São Pedro. Inclusive com o túmulo dele lá. É onde foi construída a igreja também, né? A igreja, a Basílica do Vaticano é sobre a colina do Vaticano, que é onde está o túmulo dele. O túmulo dele, inclusive o Papa cavou e achou o túmulo dele no lugar onde a tradição falava que estava. No século XX, isso. O Papa chegou a cavar ali pra... Cavou. Falou, estão falando que é mentira, vamos cavar, abre aqui. Aí abriu, tava lá o túmulo. Nossa. Você pode visitar agora, datado da época de Pedro, túmulo de Pedro. Então tem lá, em Roma, você consegue visitar, tem um lugar lá que aqui é o lugar onde São Pedro e São Paulo foram martirizados. É tudo concreto, não é? O túmulo de São Tiago tá lá, o negócio é concreto, não é um negócio, alguém falou, você pode pegar um avião, você pode chegar em Roma, você pode visitar o túmulo de São Pedro, esse mesmo que tá na Bíblia. Mas aqui é tudo falso, porque Cristo virou e falou, tu és Pedro, e sobre ti ficarei a minha igreja. O cara fala, não, mas isso é mentira. Falo, qual que é? A pedra é Cristo. Eu falo, calma lá. Pedro chamava Simão. Depois desse episódio, ele mudou o nome dele para Pedro. O nome mudou. Ele não é que... Ele trocou de nome. Tipo... Pokémon, entendeu? O cara trocou de nome. O cara mudou. Ele chamava de uma coisa e foi chamado de outra. Então, e a palavra Pedro e pedra é a mesma no grego original. Que é Cefas. Não tem esse masculino e feminino que a gente usa no português. Então, na verdade, ele tinha um nome e ele mudou de nome. Então é claro que a pedra é ele porque ele mudou de nome. Se ele trocasse, porque ele trocou de nome naquela hora. Sim. Não faz sentido lógico. E aí, sobre ti ficaria a minha igreja, natural, porque ele foi liderar os apóstolos logo depois que foi aconteceu e morreu na colina do Vaticano, onde até hoje está o Papa. Tem algum lugar que você visita da igreja que mexe com você igual mexeu quando você foi em Santiago? Claro que o túmulo de São Pedro é impactante. Deixa eu ver sabe que eu amei visitar, me impactou muito visitar a Basílica Antiga de Aparecida. Acho incrível. É do milagre de Aparecida? É onde aconteceu o milagre? Não é onde aconteceu o milagre. Aparição? É a Basílica de Aparecida, só que é antiga, porque construíram uma nova. Eu acho incrível. Deixa eu ver lugares que mexeram comigo. Tem que pensar Olha... Eu amei rezar em duas igrejas em Madrid, que foi a igreja de São Miguel, e tem o Oratório do Cabaleiro de Gracia, que eu acho incrível. Caramba. Que é onde São José Maria Escrivá fazia os recolhimentos dele. No Oratório do Cabaleiro de Gracia, que é na Gran Via, em Madrid. Eu amo visitar a casa do Thomas More, que foi o mártir. Tem um filme, O Homem que Não Vendeu Sua Alma, recomendo muito. E conta essa história do Henrique VIII e do Thomas More. Mexe comigo, sem dúvida, visitar a casa do Thomas More. Não tanto uma igreja específica, mas a casa dele, né? Sem dúvida, Santiago de Compostela foi um lugar. Aqui mesmo, no Brasil, a igreja... Tem muitas igrejas no Rio que acho que são muito impactantes. Tem a igreja, por exemplo, da Ordem Terceira do Carmo, que tem toda uma história, ou a do Outreiro, que tem toda uma história ligada ao Império do Brasil, que, sem dúvida, me movem, né? Você já visitou as igrejas de Salvador? Salvador eu visitei muito pouco, não fui, mas são algumas das mais antigas do Brasil, né? São 365 igrejas, assim, tipo, incrível. Uma para cada dia do ano e cada um com sua história, né? Maravilhoso. Bom, Ouro Preto foi incrível para mim também. Ouro Preto eu acho excepcional. Vocês que são mineiros, eu acho Ouro Preto absolutamente excepcional. Pois é, e eu não conheço Ouro Preto, né? É uma vergonha, né? Tem que ir, vocês vão achar incrível, vocês têm que achar incrível. As igrejas são deslumbrantes, né? Mas a gente foi em Salvador, e aí o Cabeleira te pergunta se você tem um motivo. Que a gente foi em uma igreja lá, a gente passou por várias, mas uma em especial,
que ela é uma igreja que está em uma rua escorrida, sabe, numa ladeira, Aham. e foi doada para os pretos fazerem uma igreja, para Ah. eles mesmos. Igreja E eles, dos escravos, né? eles construíram uma igreja maravilhosa. E Mas- na época, Mas tem muitas assim no Brasil, né? Em Ouro Preto tem assim também, lindas. Essa Dos igreja escravos. dos pretos, assim, foi construída, cara, com a riqueza de detalhes, assim, com recursos. Eles, por exemplo, a madeira, eles conseguiram invernizar ela de uma forma que ela ficou parecendo mármore. Porque eles não tinham dinheiro para colocar a mármore lá, Sim. mas eles fizeram a igreja mais bela que eles conseguiram com o recurso deles. E ficou algo, assim, incrível. surreal, né? É surreal. uma outra que é feita de ouro, essa aí eu nem entrei. Mas é toda feita de ouro. Pô, são coisas incríveis. Tem a história, técnicas- tem a história do porquê disso. Técnicas de pintura que se perderam, É. né? Que hoje o pessoal nem consegue fazer mais. O barroco brasileiro é incrível. É. Bom, uma igreja Sensacional. que mexe comigo, em Portugal tem várias também, né? Tem a Fátima. Fátima é um lugar incrível. O Mosteiro da Batalha. Convento de Cristo, Tomar. Nossa, Portugal não vou nem... Portugal, o país inteiro mexe comigo. Acho um país incrível. Não tem lugar igual.